Flávio Bolsonaro aparece competitivo nas pesquisas, em alguns cenários à frente de Lula ou em empate técnico, e de repente, surge um pedido de investigação autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes. Oficialmente, trata-se de apurar suposta calúnia contra o presidente. Politicamente, o movimento cai como uma luva para alterar o foco do debate público. No Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes abriu um inquérito para investigar o senador Flávio Bolsonaro por suposto crime de calúnia contra o presidente Lula. Essa decisão do ministro é referente a um pedido da Polícia Federal. A gente vai com os nossos comentaristas para a gente falar sobre a abertura desse inquérito, então? Ela está no nosso site, é isso? Exatamente. Jovempan.com.br, o Moraes abriu esse inquérito contra Flávio Bolsonaro, que na verdade o senador Flávio Bolsonaro fez uma postagem do presidente Lula, aliado ao ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, com a seguinte mensagem: Lula será delatado. É o fim do Foro de São Paulo. Tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras e eleições fraudadas. E aí vem, então, essa decisão do Supremo Tribunal Federal abrindo um inquérito dessa fala de Flávio Bolsonaro, trazendo muitos crimes que seriam, entre aspas, apoiados pelo Foro de São Paulo, que tem a participação de vários elementos da esquerda no mundo todo, e aliando toda essa imagem ao presidente da República, que vai concorrer mais uma vez às eleições agora em 2026, se é o que isso de fato permanecerá até o momento em que as chapas serão apresentadas. Vamos então conversar com os nossos comentaristas para falar um pouquinho sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Nelsinho Kobayashi, há espaço para esse tipo de inquérito agora e por uma decisão de um ministro da Corte? Olha, Cine, de um ministro da Corte porque o Flávio Bolsonaro tem foro privilegiado por ser senador, né? E o pedido foi feito pela Polícia Federal, então está no trâmite correto aí em relação às competências. Mas no mérito não deveria existir, deveria ter sido arquivado esse pedido. Por quê? Porque o crime de calúnia, que é o que estão imputando ao Flávio Bolsonaro, ele pressupõe uma narrativa de um fato descrito, bem delimitado. Então não basta dizer ou apontar uma imagem do presidente Lula com Maduro e jogar palavras como tráfico de drogas, como os crimes que o ditador venezuelano cometeu, somente no gênero. Tem que ter uma narrativa de data, quando, contra quem, de que forma. Esse é um crime de calúnia e isso está em todos os livros de direito penal que você pegar para ler. É assim que a justiça brasileira enfrenta o crime de calúnia em todas as suas instâncias, desde de uma vara criminal a um tribunal. É assim que funciona e o ministro Alexandre de Moraes deveria saber disso. Então parece que há um rigor excessivo contra o Flávio Bolsonaro em relação à abertura desse inquérito. Não só em relação a ele, mas como em qualquer pessoa da família Bolsonaro. A gente viu isso acontecendo com o pai dele em todos os outros casos que foram arquivados. Das joias, da vacina, da baleia, tudo aquilo que só serviu para fazer prova, dar mandado de busca e apreensão para rechear o outro processo que era o da trama golpista. Enfim, a gente vê isso acontecendo com o Jair Bolsonaro e agora, aparentemente, contra o filho, o Flávio Bolsonaro. Um rigor excessivo na aplicação da lei contra tudo que diz a doutrina de direito penal e a jurisprudência do Brasil. Não seja o início de um círculo jurídico para tentar me intimidar e tentar me inibir de falar o que eu penso. Aquilo ali é pura liberdade de expressão. Todo mundo sabe da relação do Lula com o Maduro. E nós vamos aqui, assim que formos intimados, pedir, entrar com a exceção da verdade e pedir que o ministro Alexandre de Moraes ele peça ao governo americano toda a documentação que existe com relação à prisão do Maduro e a sua relação com o Lula. Porque quem está acusando o Maduro de ser terrorista é o governo americano, não sou eu. Quem está aqui, a ligação histórica que existe entre Lula e Maduro é pública. Então, sinceramente, eu não entendi qual é a intenção do ministro Alexandre de Moraes em aceitar abrir um inquérito como esse, né? Então vamos aguardar e não vou me calar, vou continuar acusando e falar a verdade sobre quem é Lula, que é ligado a ditadores, a marginais, a terroristas. É isso que ele cultivou, é isso que ele pratica com todo o seu posicionamento, sentado na cadeira de presidente da República, ao invés de colocar o interesse do povo brasileiro em primeiro lugar, ele continua priorizando as suas preferências ideológicas que acabam trazendo prejuízo para o povo brasileiro, fecha portas com países que são parceiros comerciais do Brasil há muito tempo. E o coleguinha dele, o Maduro, está lá respondendo pelos crimes que ele cometeu. Isso que tem ali o Hugo Chávez como um dos fundadores do Foro de São Paulo. Então tem uma ligação histórica entre Lula e esse pessoal da esquerda que utiliza-se de métodos nada tradicionais para sustentar as economias de seu país, inclusive ligação com o narcotráfico. E o Lula, ele pode querer usar o instrumento que ele quiser para me cercar, usar os seus coleguinhas aqui do poder em Brasília para tentar me intimidar, mas não vai conseguir. Veja, a discussão deixa de ser sobre desgaste do governo, economia ou desempenho nas pesquisas e passa a girar em torno de inquérito, suspeita e manchetes negativas. É o roteiro clássico. Quando o adversário cresce, a pauta muda, e muda rápido. O ponto central não é dizer que a investigação, por si só, tira Flávio da disputa, porque não tira. Sem condenação e sem enquadramento na lei da ficha limpa, a candidatura segue juridicamente viável. O impacto maior é na narrativa eleitoral. Para os opositores, abre-se a oportunidade de associá-lo a fake news, radicalismo e ataques institucionais. Para a base dele, reforça-se o discurso de perseguição política
política e de que o sistema se movimenta sempre que um nome da direita ameaça o projeto de poder da esquerda. No fim, a pergunta que fica é simples e incômoda, porque decisões desse peso parecem sempre surgir no momento exato em que as pesquisas começam a incomodar o Palácio do Planalto. No Brasil, muitas vezes a eleição não começa no palanque, começa na manchete.